Olá! Vamos gravar mais um vídeo. Ontem eu tentei gravar, mas meu celular estava muito quente e eu não consegui. Tô vendo aqui para onde eu tenho que olhar. Tá. Que eu mudei a posição do celular, enfim. Queria conversar hoje um pouco, né, nesse nosso bate-papo. Falar um pouco sobre o que Deus fala, sobre o que a Bíblia fala. O nosso grande livro, né, o livro do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Que ele fala sobre a nossa confiança. E eu tenho visto cada dia mais, sabe, que precisamos realmente depositar a nossa confiança em Deus, no nosso Deus. Precisamos cada vez mais estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, com a energia que a gente está trocando, porque realmente a gente troca energias com as pessoas, né? E nem todo mundo tá naquela pegada de querer evoluir, de crescer, de se aprimorar. E é importante, é interessante. A gente está sempre pautado na palavra de Deus, né? Para poder a gente ter esse entendimento. Quando chegar dúvida, quando chegar as questões que a gente tem, a dificuldade, né? E eu tenho visto cada dia mais como tá difícil, como tá complicado, como tá... As pessoas estão ansiosas, nós todos, né? O dia a dia, no nosso dia a dia, a gente anda mais ansioso, mais frustrado, mais abalado. Parece que é uma energia coletiva que está trazendo isso pra gente. E cada vez mais eu entendo que é Deus, que a gente tem que estar ali baseado, pautado na palavra de Deus. E eu queria ler em Salmo 55, no versículo 22, só para a gente começar a entender um pouco. O que o nosso Deus fala? Confia os teus caminhos ao Senhor, e Ele sustentará. E Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí aqui me fez refletir em duas coisas. Para a gente entregar nossos caminhos ao nosso Deus, para a gente buscar Ele com todo o nosso entendimento, que Ele vai nos sustentar. Então é uma garantia que Ele nos dá, que Ele vai nos sustentar. E que aí no final Ele diz: jamais permitirá que o justo seja abalado. Aí aqui foi o ponto que me pegou, porque a gente sempre só vê defeito na gente, né? E quando ele fala só que ele jamais permitirá que o justo seja abalado, quem é o justo? É quem pratica a justiça. E quem pratica a justiça? É quem pratica a palavra de Deus, ou tenta praticar. Então por isso é tão importante, tão fundamental, é fundamental que a gente venha praticar a justiça de Deus, a palavra de Deus, tentar andar cada vez mais de acordo com a palavra de Deus. Claro que ninguém vai conseguir 100%, porque nós não somos perfeitos, não somos deuses, né? Nós somos filhos de Deus. E essa tentativa que tem que ser constante na nossa vida, né? Porque a gente não pode parar. A gente não pode parar de falar da palavra de Deus. A gente não pode parar de buscar a palavra de Deus. Defeitos todos nós temos. Ter que ser tratado, todos nós temos que ser tratados. Eu tenho uma dificuldade, me expondo aqui, eu tenho uma dificuldade de liberar o perdão para mim mesma. Eu já pratiquei liberar o perdão ao próximo, graças a Deus tenho conseguido, tenho exercitado isso em mim, por coisas que a gente passa, né? Mas o auto-perdão, a gente não consegue, é mais difícil. Por quê? Porque a gente se cobra demais, a gente se exige demais. E no meu caso, ainda mais eu que sou filha única, a cobrança ainda é maior por ser filha única, né? Desde a infância. Então, primeiro, a gente tem que romper com essas coisas, entender que a gente é pecador, que a gente vai errar sim, que a gente todo dia é um novo recomeço para a gente evoluir, para a gente ser tratado. Tem os escapes que Deus coloca diariamente na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, não está ouvindo, mas Ele está. E isso é fundamental, é primordial. E eu queria deixar isso aqui, esse registro, porque pode ter alguém aqui. Eu sempre, quando eu abro a tela para poder falar, para a gente conversar, eu sempre procuro orar antes e falar: Senhor, que isso que eu já orei, para o Senhor me usar pela misericórdia para falar com as pessoas, que venham ser para as pessoas, que a pessoa que venha clicar no canal venha ser a pessoa que precisa ouvir isso. Então, se você hoje está precisando ouvir isso, que você tem que se perdoar sim. Você tem, se o nosso Deus
quando a gente pede perdão a ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento. O que deve ser o mar do esquecimento? É aquela coisa que ele não se lembra nunca mais, porque foi embora, né? Foi lançado ao mar, né? As ondas levou para o fundo do mar e se foi. E por que a gente não pode se perdoar, né? Se a Bíblia diz mandar perdoar o teu próximo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, então por que a gente não tem que nos perdoarmos? Então, assim, trabalhe o perdão. Entenda que você não é perfeito. Entenda que a cada dia você vai errar e vai pecar e vai ser bom até para você consertar isso e evoluir, porque estamos vivendo num mundo, numa vida que estamos aqui para evoluirmos, né? Eu acredito muito nisso. A gente não pode ser a mesma pessoa sempre. A gente tem que evoluir, tem que melhorar. A gente tem que se posicionar também. E Deus quer isso da gente. Quer que a gente se entregue a Ele, confie nele, como está aqui em Salmo 55, no versículo 22. Que Ele vai nos sustentar. E essa garantia que Ele vai nos sustentar me dá uma paz tão grande. Me dá uma felicidade, uma alegria tão grande, que eu estou sendo cuidada pelo meu Deus. Que não é uma coisa distante, não é uma coisa isolada. Ele é o meu Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está comigo, me guardando, me sustentando. Olha que coisa linda. Para todas as áreas da minha vida. Porque Deus não quer só punir, Ele não quer me punir. Ele quer me tratar, quer que eu melhore, evolua, cresça. Isso é lindo. E que o justo jamais será abalado. Então, assim, precisamos nem ser justos porque não somos perfeitos, mas precisamos estar no caminho da justiça, que é a palavra do nosso Deus. Espero que você tenha entendido isso, espero que você tenha conseguido entender o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo deixar registrado aqui, que venhamos evoluir, melhorar, crescer, sabe? Eu estou numa busca, numa ansiedade de melhoras, sabe? De querer melhorar em todas as áreas da minha vida, como mãe, como ser humano, como pessoa, como filha, como amiga, como serva do meu Deus. Eu quero melhorar para o meu próximo. Eu quero evoluir para poder ajudar as pessoas ao meu redor. Sempre quando a gente fala assim, ajudar o próximo, aí a gente pensa numa cesta básica. Mas não é isso. É a melhora que a gente precisa às vezes ter. É a melhora como pessoa, dar uma palavra. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra. Muitos momentos da minha vida eu só precisava de uma palavra para mudar a chave, sabe? Eu só precisei de uma palavra que mudou todo o contexto. E teve muitos momentos também que eu precisei de uma palavra e não tive. E tive que sofrer um pouco mais para poder conseguir, né, evoluir, né, dentro daquela necessidade. Mas eu quero deixar isso registrado. Na nossa evolução, no nosso perdão a nós mesmos, que temos que nos perdoar. E a busca em Deus. A busca que precisamos ter no nosso Pai. A busca que é um Deus que nos justifica, nos guarda, que, como está escrito aqui, nos sustenta em todas as áreas e coloca sempre Deus diante de ti. Assim, eu tenho feito isso, sabe, de verdade, que às vezes a gente fala, mas não faz, né? A gente usa a nossa própria força. Eu tenho colocado realmente Deus na frente. Deus tem falado muito comigo. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida em várias áreas. Eu espero de coração que você viva esse novo de Deus também, que você viva essa justiça de Deus, esse renovo, essa transformação, esse transbordar do Espírito Santo na tua vida, porque precisamos disso. Estamos numa época, numa geração que precisamos de verdade disso. Espero ter te ajudado, espero ter te contribuído de alguma forma para que você venha a ser impactado, nem que seja um pouquinho, pela palavra de Deus, porque são fragmentos da palavra de Deus que vai nos enchendo, né? E a gente vai vendo o resultado. E é isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a gente possa viver a totalidade. Vamos buscar a totalidade. É isso. Beijo.